Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos aqui retomar o nosso curso aqui de energia fotovoltaica. Hoje é a aula 3, do total, Fechamos aqui as aulas de dimensionamento de um sistema off-grid. No final da aula de hoje, nós vamos ver aí como dimensionar. Vai ter um case, uma situação real, o que nós vamos utilizar, como nós vamos fazer, como que nós vamos fazer o cálculo, tá ok? Então, hoje fechamos aqui essa parte e o dimensionamento vai ficar bem tranquilo. Vou falar tranquilo, não vou falar fácil, porque às vezes nem tudo é fácil, Eu vou dizer para vocês que será bem tranquilo para vocês dimensionarem aí um sistema, um projeto off-grid. Que a pessoa quiser fazer, está querendo fazer na sua casa, vai levantar as potências aí que tem, o que você vai querer, autonomia e tal, mas é bem tranquilo, tá ok? Então vamos lá, vamos dar sequência na nossa aula de hoje, vamos interagir aqui, deixa eu pegar aqui, nossa, então vamos lá. Dando sequência aqui, o sistema, opa, vamos projetar, agora vai, pronto, agora foi, maravilha, deixa eu pegar minha canetinha aqui também, hoje eu vou utilizar uma cor azul, vou usar o azul aqui, beleza, bem, aqui é a parte C, é a parte 3 do nosso, então, o dimensionamento off-grid foi dividido em 3 aulas, parte 1, parte 2, parte 3. Hoje, como eu já disse, é a parte terceira e última, tá ok? E aqui nós temos aqui uma chamadinha, aqui também, aqui nós estamos falando de projeto, obviamente, Mas a manutenção do sistema é extremamente importante para que tenhamos a eficiência do sistema, perfeito? Então a sujeira, olha só quanto que ela prejudica, 5%, da geração de energia de um painel. Então, para quem trabalha no ramo, para quem está entrando no ramo, a parte de manutenção e limpeza dos painéis fotovoltaicos é um nicho que está aí aberto. Deve ser feito aí anualmente, e também, para as pessoas que tenham, para quem já possui, um sistema instalado, a limpeza. Então, se eu tô com dúvida se meus painéis estão gerando aqui tudo o que poderia gerar. Então, talvez, a sujeira seja aí digamos aí, um empecilho ou um problema que está fazendo com que o seu sistema não gere toda aquela energia que você precisa, que foi projetado, mas pelo fato de estar sujo, ele não está chegando ao contento essa sua instalação, tá ok? Então, atenção para a limpeza dos painéis. Então, isso é válido para quem tem, arrumar um profissional, para que faça essa limpeza e manutenção, e para quem está entrando na área, para quem quer trabalhar, esse é um nicho também de trabalho, tá bom? Que as pessoas, quem tem, que tem um painel instalado, deverá fazer a limpeza, para não perder o rendimento, para não perder o rendimento dos painéis, da instalação, tá bom? Então fica a dica aí. Bem, aqui nós estamos falando, exemplo, uma cidade média de radiação é 3,19, então por quilowatt por hora por metro quadrado. Então se nós reduzirmos 5%, olha só para quanto caiu. Então o que é isso daqui? É 5% a menos, 0,95, 5%. Então ele tinha uma irradiação de 3,19, devido à sujeira, caiu para 3,03. Então está deixando de aproveitar a irradiação do Sol, do potencial, e quem está criando essa barreira? A sujeira que está atrapalhando. Então é muito bom nós ficarmos atentos a esse quesito aí, sujeira nos módulos.
Bem, a inclinação do módulo, né, é extremamente importante, né, como nós já vimos, sempre à medida do possível, sempre voltado para o norte, né, a inclinação ideal dos painéis fotovoltaicos varia de acordo com a latitude da localização e também do quanto tipo do sistema fotovoltaico ser instalado, sistema on-grid ou off-grid. Mas nós vamos ver, né, no caso nós estamos vendo aqui o sistema off-grid, que é o nosso quesito, né? Para o sistema on-grid, a inclinação menor propicia maior captação nos períodos próximos do verão. Para o sistema off-grid, um painel com maior inclinação é recomendável, pois garante maior captação nos períodos de menor irradiação. Ou seja, aqui nós temos uma condição. Por quê? Qual que é a pior situação aqui? A pior situação é o inverno. Por quê? Você vai ter menor irradiação. Então, quanto maior for a inclinação, melhor vai ser o rendimento no inverno. E já no on-grid, já é diferente. A inclinação menor propicia maior captação nos períodos próximos ao verão. Por que isso? Porque o on-grid, o que você ceder, você injeta na rede. E depois, no momento, você puxa ele lá que te gera os créditos. E aqui no off-grid, não. Você vai gerar e vai consumir. Então, qual é o momento crítico de geração do off-grid? Justamente no inverno, porque a irradiação é menor. Então, essa inclinação menor, né, nos períodos de menor irradiação. Então, a inclinação maior no sistema off-grid, ele vai ter, né, uma maior, né, aproveitamento dos raios solares, da irradiação. Então aqui nós temos também, ó, para o sistema off-grid, né, maior inclinação. Então qual é a inclinação que nós temos aí, vamos dizer assim, aqui tem a latitude, né, tem como fazer o cálculo tudo certinho, ele mostra da onde surgiu, né, porque o objetivo aqui do nosso curso é saber, as informações são oriundas de que local, por quê, né, da onde surgiu, da onde brotou isso daí. Então aqui nós temos aqui, olha, nós vamos pegar a latitude, vamos fazer isso e tal, mas a nível de informação. Nas duas situações, a questão é que é arredondada para 30 graus. Então, então eu tenho uma aqui, então eu vou precisar fazer todo esse cálculo? Sim, você até pode fazer, pega lá a latitude do local que você quer, tem todo como fazer o cálculo aqui sem problema nenhum. Mas existe aí meio que um padronizado de 30 graus, tá? Então, esse seria, tanto é que quando você compra aí né, um suporte, geralmente você já compra ele lá montado a 30 graus. Aqui nós também temos, né, para o sistema on-grid, menor inclinação. Então, aqui nós pegamos, né, a menor inclinação. Qual que é a menor inclinação para nós? Também o mesmo jeito. Então, padronizando, né, fazendo aí uma conta assim mais simples, né, no sistema on-grid nós vamos deixar 20 graus e no sistema off-grid a 30 graus, tá ok? Então, essa é a média, tá? Mas isso não impede, nada impede de você olhar lá a sua latitude que você tá, vir aqui na fórmula, tal, colocar, tá tudo explicadinho aqui, tudo é só colocar na fórmula ali e sem problema nenhum, entendeu? Então bem tranquilo mesmo para fazer esse cálculo aí. É só seguir os passos aí, não tem muita dificuldade não. Mas lembrando que para off-grid 30 graus, para on-grid 20 graus, meio assim, meio tosco, mas é por aí a média, né? O sistema on-grid e off-grid, né? Como ele se comporta, né? Menor inclinação no verão, maior inclinação no inverno, que é o que nós precisamos mais, o nosso off-grid, que é o nosso, né? Que é o nosso instrumento aqui. Depois na outra aula nós vamos fazer um sistema on-grid. O sistema on-grid é muito mais fácil de mensurar, bem mais fácil. Mas não tem as baterias, né? Então é bem mais tranquilo, nossa, eu coloquei esse off-grid primeiro, para que quando nós pegarmos o on-grid, aí vocês já estão aí nadando de braçada.
Bem, aí nós temos os fatores de correção de radiação por inclinação. Então, se nós temos lá qual é a inclinação, qual é o plano que nós temos, né? Caso a inclinação do projeto seja diferente da inclinação da tabela do CRECESB, aquele que nós vimos lá, nós colocamos a latitude e a longitude, teremos que fazer a correção. Então aqui tem, né, os graus, norte, sul, né, norte, perdão, inclinação 0 grau, 24 grau, 21 grau. Então, para a correção dos valores, utilizar a tabela do fator K, com a latitude local do desejado. Então, nós vamos pegar lá, né, uma latitude de 23 graus, planos inclinados de 30 graus. Vamos chegar aqui no mês de junho, ó, às 23 horas e 30 minutos, 1,22, né? Ou seja, terá um aumento de 22% da radiação com essa inclinação. Então, o que que é? Vejo a inclinação, vejo, né, a inclinação que eu vou deixar em relação à irradiação, para que nós tenhamos aí um incremento, né, no caso aqui de 22%, que é o que está escrito aqui, perfeito? Tem essa chamadinha aí. Bem, aí nós temos alguns fatores que vão levar em consideração ao nosso projeto. Pior índice de radiação, nós pegamos o pior índice, que foi lá naquela tabela lá do CRECESB. Nós pegamos ele aqui, ó, que é de 3,19. Em dezembro é 5 ponto alguma coisa, em outubro é 4, alguma coisa, mas nós pegamos o pior caso, que, né, a pior situação. Irradiação de correção, né, de 5%, né, 0,03, um fator de correção de 22%, esse é positivo. Irradiação corrigida aqui, né, dele aqui, né, este aqui, ele está 5% a menos, aqui é 5% a mais pela inclinação. Nós tivemos aqui, ó, irradiação, este aqui é a irradiação com a correção de 5% de sujeira, e aqui nós acrescentamos, conforme nós deixamos a inclinação, nós conseguimos esse fator aí, tá ok? Então, aqui, ó, hora de sol a pico, quando a hora do sol a pico. Então, quando estiver no pico de geração, de incidência, não geração, perdão, de incidência, nós vamos ter 3,69 kWh por metro quadrado dia. Então, qual que é o pico de incidência da irradiação solar nessa condição aqui, nessas correções que nós fizemos? Quando o sol, né, hora de sol a pico, quando nós tivermos a incidência maior, nós vamos ter aqui, ó, 3,69 kWh por metro quadrado da incidência, né, do sol, da energia solar. Bem, aí nós temos a quantidade de módulos, né? Como é que nós vamos chegar na quantidade de módulos? Lembrando que nós vamos ter a tensão quando nós ligamos um módulo, aqui o módulo em série e aqui os módulos em paralelo. Então, conforme nós temos aqui, esse foi 47 ampere-hora que nós chegamos no cálculo que nós fizemos lá atrás. Então, aqui nós vamos chegar a módulos em série. Módulos em série, a tensão do módulo. Qual que é a tensão de entrada que nós tínhamos lá? Que nós vimos lá, era 24 volts. Qual que é a tensão do módulo? 12. Então, para nós ligarmos, para nós termos os 24 volts que nós temos a tensão, nós vamos precisar de 2 módulos. Nós sabemos que são 2 módulos em série para nós obtermos os 24 volts, que é a tensão que nós precisamos de entrada, que nós calculamos lá atrás. Aqui nós temos os módulos em paralelo, nós temos a irradiação, a correção, né, a corrente de máxima potência, nós temos o horário de sol a pico. Isso daqui são dados que nós chegamos aqui, por exemplo, ó, o sol a pico, tá? Então, são cálculos que nós já fizemos aí para trás, e nós chegamos que nós precisamos de 4,95 módulos para essa conta aqui, né? Feita essa conta aqui. Como aqui em cima nós vamos precisar de 2 módulos, aqui nós vamos precisar de 5 módulos em paralelo, para chegarmos
a potência que nós tínhamos calculado lá. O número de módulos, né, o número de módulos é módulos em série vezes o módulo em paralelo. Então nós temos 2 módulos em série e 5 módulos em paralelo. O projeto fotovoltaico será composto de 10 módulos, tá aqui a marca, né? Tá falando as condições de 12 volts, inclinado 30 graus. Por que inclinado 30 graus? Porque nós temos um sistema off-grid e orientado para o norte, geográfico em São Paulo. Então essa é a condição que nós temos aí, perfeito? Essa vai ser o diagrama multifilar, como é que vão ser ligados os painéis, né? Como adição a configuração dos painéis, porque lembrando que nós temos que verificar a tensão de entrada do inversor, a corrente de entrada do inversor, que nós não podemos, né? Vamos dizer assim, nós temos uma corrente lá, que ele foi projetado para aquele nível de tensão e corrente. Nós não podemos ultrapassar esses valores. Aqui, controlador de carga. O controlador de carga, ele é o que vai ficar ali entre a carga, propriamente dito, e o que vai para a bateria, né? O controlador de carga deverá ser capaz de controlar a corrente de entrada do painel fotovoltaico, aquilo que eu falei para você. 5 módulos em paralelo fornecem uma corrente. Então ele pega aqui, ó, a corrente do módulo de curto-circuito, o módulo em paralelo, e os módulos, né, aqui, então são 5 painel vezes 5, que é dado do datasheet, perfeito? E vai dar 15,85 ampere. As correntes do módulo, né? Do módulo em paralelo. Aqui nós temos o controlador deve ser capaz de controlar a corrente de curto-circuito no painel fotovoltaico, que é essa aqui, a corrente de curto-circuito do painel, com um fator de segurança de 25%. Então, suponhamos que nós temos uma corrente de curto-circuito de 10 ampere. Então, nós temos que colocar 10 mais 25%. Então, nesse caso aqui, se fosse nesse exemplo aqui, teria que ser 12,5 ampere, perfeito? Por quê? Ele tem que ter uma folga de 25%. Então, ele pegou lá a corrente de 25%. Então, chegamos à corrente de 15,85, pegamos o 15,85, implementamos mais 25%, aí chegou a 19,81 ampere, que essa corrente é a corrente de entrada. Podemos escolher um controlador de carga que tem uma corrente de entrada de 20 ampere. Aí se eu colocar de 30, vai queimar o equipamento. Então nós chegamos na corrente, da corrente real, acrescentamos 20%, que é uma folga, né, no controlador. Esse é o controlador, a carinha dele, controlador de carga, né? Aí, né, MPPT. Então ele tem 24 volts, a tensão nominal, e a corrente de entrada 20 ampere. Então essas são as informações primordiais. Então aqui, ó, observe aqui nós vamos ligar a tensão dos painéis fotovoltaicos, aqui vai ser para a bateria e aqui vai ser para a carga. É bem tranquilo, é bem amistoso mesmo, bem super amistoso, até mesmo a programação, super tranquilo, tá? Bem, aqui tanto, né, no sistema de maior quanto menor instalação, é importante evitar projeção de sombras, né? As sombras vai perder rendimento. Tem softwares específicos, como diz aqui, né? Como está aqui, ó, específico, que faz esse cálculo, o quanto a sombra está impactando negativamente na geração. Aí vai depender de quanto é essa sombra, o horário que tem essa incidência dessa sombra e tal. Mas o software ele faz uma projeção da sombra e aí ele consegue chegar nesse cálculo aí, que é esse caso aqui de sombreamento, né? E nós temos aqui essa parte sombreada, aqui, tá vendo? O software consegue fazer essa correção, tá? Ele consegue, no software, projetar um sombreamento e o quanto esse sombreamento vai afetar o painel, a geração do painel.
Com isso, deverá ser feito um incremento na geração para que essa sombra não impacte no quanto de energia que nós queremos ter ali à nossa disposição. Então vai ter que ser levado em consideração a sombra, perfeito? Aqui é um exemplo de sombreamento também, né? Então você vê, o sombreamento é complicado, porque esse painel, nessa parte que tem sombra, ele não está gerando, ou se ele estiver gerando, a quantidade de energia que ele está gerando vai ser inferior ao potencial que ele poderia gerar. Mas no cálculo do projeto deve ser levado em conta a projeção, porque senão você faz um determinado projeto, você precisa lá de X watts de pico, né? E você não vai chegar porque você tem um assombramento que está atrapalhando o potencial dos painéis. Bem, aqui é a configuração final do que nós teríamos, né? Ó, a placa solar, nós temos o controlador, a carga em corrente contínua, nós temos a bateria, um inversor, e esse inversor é que vai alimentar essas cargas aqui, que essas cargas são cargas em CA. E essa daqui é a carga em corrente contínua, certo? Aqui, ó, olhando aqui, ó, é o que nós temos aqui. Nós temos aqui a carga, aqui, ó. Esse daqui é o nosso controlador. E esse daqui, ó, é o inversor, e aqui nós colocamos a carga. Esse aqui é um sistema off-grid, tá funcionando, tá tranquilo, tá bacaninha aí, tá bom? Ele atende aí. Depois eu vou, como eu já disse a vocês em uma outra oportunidade, eu vou fazer um vídeo mostrando o componente, onde está a placa lá fora, tudo certinho, a bateria que nós temos aqui, mas é bem tranquilo, é bem sossegado de montar, não é nada assim que eu diria para você que um pouquinho de empenho, qualquer pessoa, mesmo que não entenda de elétrica, consegue montar um sistema desse. Não é um bicho de 7 cabeças não, tá bom? E aqui nós temos um exercício final, né? Para fechar aqui o nosso dimensionamento, nós temos essa parte aqui, esse dimensionamento todo aqui. Bem, aqui, ó, a situação qual que é? Nós temos 6 lâmpadas compactas. Essas lâmpadas compactas, elas são... deixa eu abaixar aqui o som. Isso, pronto. Aqui essas lâmpadas compactas nós temos de 11 watts, que elas vão ficar ligadas por 6 horas, 7 dias por semana. Temos um computador, tá? Isso é um case do que um cliente lá está nos pedindo. Olha, eu tenho essa carga instalada, é assim que eu quero, é assim que eu trabalho, é assim o que eu preciso para que eu tenha, para que eu consiga rodar todos esses equipamentos aqui. Então ele tem 6 lâmpadas compactas, um computador de 230 watts e uma TV mais antena parabólica com 80 watts. Aí quantas horas ele fica por dia? Então fica aqui 6 horas por dia, 6 horas, 2 horas e 3 horas. E quantos dias da semana? Esse daqui fica 7 dias por semana, esse fica 5 dias por semana, esse fica... Então tem o cálculo aqui, a quantidade vezes o watts, vezes a hora, vezes os dias da semana. Com isso nós vamos chegar a um determinado cálculo que está aqui, ó, que é 800, isso daí equivale, né, a 807, né, watts por hora, né, que é 87 watts por hora dia que nós vamos consumir. E a potência diária, já com as perdas, calculadas as perdas, ela vai para 1120 watts por hora. Então aí já está todos os cálculos. Então aqui tem um outro apelo também, ó. Tem um outro apelo aqui. Tem um outro apelo que você, digamos assim, para ter um número na cabeça, né? Ó, nós temos um sistema off-grid, tá vendo? Um entorno de 30%. Então, por exemplo, aqui eu estou no chutômetro, tá? Nós precisamos lá
de uma carga lá de 1000 watts hora. Então, o que vai acontecer? 1000 watts hora. O que nós temos que ter? Nós vamos ter que ter um painel, né, um conjunto instalado para 1300 watts por hora. Watts por hora dia. Por quê? Porque 30% são as perdas totais, tá ok? Então vamos lá, aí nós temos a correção, as lâmpadas compactas, 7 dias, quanto ela gasta por hora, tal, quanto chegou o cálculo. Isso é um passo a passo, tá legal? Passo a passo. Ah, você pode vir aqui na sua situação real, e você vem aqui e coloca as cargas que você tem. Sem problema nenhum. Pode ser 5 lâmpadas. Você vai, né, trocando aqui os valores para a sua realidade, sem problema. E nós vamos seguindo. As lâmpadas compactas, tá? Quantas horas por dia que ela fica, né? O quanto é o gasto. Aqui nós temos lá para chegar à potência do inversor. Lembrando que ele trabalha entre 70% a 50%. Então, nós pegamos aqui, ó, calculamos todo ele, né, a potência total, né, se tivesse todo ligado, tudo certinho, né, porque para isso nós vamos calcular na potência maior. Então, é o pior caso. Então, aqui qual que vai ser o pior caso? Menos 70% e menos 30% e menos 50%. Então, deu um inversor que a média dele é de 651 watts. Então, aí uma perda que geralmente que ele tem de 50%, nós vamos precisar de em torno de 912, né? Aqui que são os cálculos que ele vai variar, vai variar de 651 a 912. Então, esse daqui corresponde aos 50% da faixa, 50% da faixa, e esse daqui 70% da faixa. Perfeito? Que tá aqui. Tá aqui. Então, qual que é o ponto ótimo? É o ponto que fica aqui no meio. Então, chegando ao ponto, a eficiência dele, né? E também tem um rendimento dele. O rendimento dele é de 89%. Ele não tem uma eficiência de 100%, ele tem de 89%. Então, nós temos que levar em consideração. Observe aqui, ó, qual foi o indicado. Um que tenha 55 watts, né, de 55 a 1000 watts e 12 volts. Então, esse é o ideal. Esse é o que nós vamos utilizar. Perdão, eu fiz esse daqui, esse daqui é o modelo dele, e esse daqui é a potência dele, que é a potência de 1000 watts, que é a potência do inversor. Perfeito? Que tá aqui, ó, pegou aqui entre essa média aqui, né, para proteger, para trabalhar de acordo. Ele pegou e 12 volts, mas ele tem uma eficiência de 89%. Então, nós temos que aumentar. Então, tem que aumentar a quantidade de painéis, porque 12%, né, 11%, 89% para 100%, 11%. Vai ser os módulos que vão ter que suprir essa ineficiência do inversor. Mas é normal. É como se para ele disponibilizar a potência, ele vai consumir parte dela. Aqui são os cálculos do rendimento global, né? Então, a tensão nominal é 12, a tensão real diária 1.346, autonomia de 3 dias, que nós chegamos no banco, né? Então, aqui nós temos a capacidade útil dela, né? Capacidade dela, então nós temos aqui 1.336 vezes os 3 dias, dividido por 12 amperes, que aqui é a tensão de entrada, que esse módulo é de 12 volts, não de 24, como nós temos feito. Então, ele dá 336 ampere-hora. Aqui nós pegamos o 33, a potência total, nós vamos chegar aqui, todos, né? Aqui, ó, esse daqui
é aquele fato que, acho que foi na primeira aula que nós vimos, que nós não podemos utilizar 100% da descarga, né? Então, para nós utilizarmos 60% só. Então, se nós queremos utilizar ela numa faixa, nós temos que colocar uma porcentagem a mais, 40% a mais, para nós, eu até vou repetir o desenho aqui para vocês lembrarem, né? O ponto ideal que a gente utilize até 60% de descarga da bateria, né? Para ela não ter uma vida útil maior. Se nós passarmos aqui, nós vamos comprometendo a vida útil. Então, qual que é a ideia? Ela vai descarregando até 60%. Aí nós carregamos de novo. Ela descarrega até 60%, carregamos de novo. Agora, se ela baixar a 50% ou 40% no total da carga dela, aí a vida dela útil vai encurtando. Então, 60%, né, máximo que ela pode consumir da bateria, isso vai fazer com que nós tenhamos aí uma vida útil maior da bateria, autonomia maior. Então, para isso, o que nós temos que ter? Nós temos que ter um banco de baterias mais robusto para atingir os 60% que nós queremos aqui. Que se nós pegarmos o cálculo, nós chegamos a 336. Então, mas 336 nós teríamos que trabalhar ele aqui, né, com toda a potência da bateria. Vai danificar a bateria. Então, nós temos que ter uma bateria mais robusta para que aumente a vida útil dela. Aqui nós vamos ver a especificação da bateria, né? Ó, essa aqui qual que é? A bateria ela tem que ter 12 volts, né? E nós temos que ter, né, uma potência dela toda aqui real, uma potência real de 560 ampere-hora. Então nós vimos o modelo, tal, tudo certinho, né? Qual que é a bateria que nós vamos utilizar? A disposição das baterias, quantas baterias nós temos, ó. A bateria em série, bateria em paralelo, essa é a configuração que nós vamos fazer, né? Para que nós vamos utilizar uma bateria em série, 3 baterias em paralelo. Aqui é a bateria em série e aqui são as baterias em paralelo, tá ok? Pela potência dela. Bem, o controlador, então o controlador também, né, que nós vamos precisar, óbvio, né, sempre vamos precisar, é de 1346 watts hora dia. Então nós temos aqui, ó, painel fotovoltaico será necessário. Então esta é a potência que nós teremos que ter no painel. Então nós temos a corrente, a energia, né, o potencial, a tensão de entrada, a corrente, né, de potência. Então 13.000 a potência, 13.000, que é a potência que nós temos, que nós vamos precisar do painel, dividido por 12, que é a tensão, nós vamos ter 112 ampere-hora. A tensão de pico. Então aqui também tem um painel, ele mostra a característica desse painel, de um fabricante, né, Sultec, né, um modelo e tal, fala qual que é a perda em função da temperatura, que foi a correção, lembra lá, de 26, que nós vimos está em 26 graus, e é 47%, então a perda de 12% nesse painel, e o rendimento médio dele então vai ser de 87,8. Então a potência média nominal do módulo 135. Ele perde a potência, né? Ele perde a capacidade dele, né? Então se nós pegar a potência média real, nós vamos ter que multiplicar por 0 essa parte aqui, 87,8%. Então o painel que até então ele foi projetado, ele tem, se ele tivesse um ponto ótimo, a temperatura de 25 graus, ele nos geraria 135 watts, watts de pico. Como nós temos aqui uma temperatura de 25 graus, nós temos que ir lá na tabela, verificar o fator de correção e na realidade o quanto que nós vamos ter? Nós vamos ter 118. Ou seja, aquele painel que se tivesse a 25% de a temperatura de 25 graus, nós teríamos um painel de 135 watts de pico. Como
como esse painel está instalado num lugar onde tem uma temperatura de 26 graus média, né? Uma temperatura média de 26 graus, esse mesmo painel já não vai gerar os 135 watts de pico, e sim 118, que é o que nós vamos fazer a nossa conta. Aqui nós temos um outro fator, da onde surgiu, né? O pior caso, né? Que nós temos que pegar o pior caso, que é junho. Nós vamos pegar aqui o fator de correção, né? 0,95, coeficiente de sujeira. Você vê como as coisas vão, né? E nós vamos fazer o fator de correção aqui, que é de 22% lá. E nós vimos pela inclinação o quanto ele vai nos ajudar. Então nós temos um fator aqui, ó, de 22% a mais, menos a sujeira de 5%, certo? Então nós temos uma radiação corrigida de 3,69, levando em consideração que nós vamos ser para norte. Aqui está, né, um módulo em série, módulos em paralelo, 12 volts, né, o painel 12 volts, né, a tensão de entrada, a tensão nominal dele, né, do fóton, do módulo, né, tensão de entrada, tensão do módulo, e o módulo em série. Aí o módulo, né, fazendo todo aquele cálculo, né, da correção, da corrente, do sol a pico, né, hora de sol a pico, então nós vamos chegar a 5 módulos. O módulo em paralelo, 4,49, perfeito? Então, você vê, na realidade são correções que são feitas, né? Aí os módulos como é que serão ligados, né, em paralelo. Aqui é o controlador. Então, esse daqui é um case de uma realidade que nós partimos lá da carga, que o camarada tinha lá a lâmpada compacta, que tinha a antena, que tinha o computador, que quantas horas ele colocava, e nós chegamos aqui a esse controlador, que ele deverá ter 12 volts e 50 amperes. Mesma carinha, mesmo jeito, como é que chegou aqui a esse valor do MPPT. Beleza? O painel, ó, 8,09 ampere, corrente. Aí tem um cálculo, margem de segurança, né? Aquela margem que nós fizemos o cálculo ainda há pouco, não pode ser no batente, tem que ter uma margem de segurança, perfeito? Então, essa margem também, para que se não for, por exemplo, no projeto precisar, faltou lá para fazer um cálculo, faltou um painel, então ainda você tem uma gordurinha aí, beleza? Então tá bom, pessoal, então agora fechamos aí as 3 aulas de dimensionamento do sistema off-grid. Aqui no final nós tivemos um exercício real, então se dá para você pegar ali a sua realidade, o que eu quero, o que eu tenho, o que eu preciso, né, de disponível para o meu sistema, aí você consegue fazer, né, um dimensionamento, tudo certinho, bem tranquilo. E lembrando, né, qualquer dúvida aí deixem nos comentários que nós vamos responder o mais rápido possível. Tá? O material ele é bem didático, mas sabe como é que é, né? Dúvidas podem surgir, nós estamos à disposição. Não se acanhe, mande lá no comentário e nós vamos tirar as dúvidas o mais breve possível para vocês, tá bom? Então, fecho aqui, né, como eu já disse no início, fecho aqui as aulas de dimensionamento de off-grid. Espero ter, de alguma certa forma, contribuído com o conhecimento de vocês e estamos à disposição, tá bom? Até mais, mas não deixe de se inscrever no nosso canal, dá um likezinho aí, para que a gente consiga manter mais aí o nosso canal forte, para a gente ter mais conteúdo para nós, não para vocês, para nós. Aqui é uma troca, eu ganho, vocês ganham, todos nós ganhamos, tá bom? Até a próxima, tchau, tchau.